Olá, apresento o relato das minhas experiências como aluno de escola pública para refletir sobre a minha trajetória no processo de educação formal e também para refletir sobre as instituições escolares e suas problemáticas na contemporaneidade. Bom, a educação é um dos pilares fundamentais na vida de qualquer pessoa, e a minha trajetória escolar foi repleta de desafios, superações e descobertas. Desde o início da minha jornada na escola, enfrentei diversas dificuldades que, com o tempo, se tornaram experiências que moldaram minha visão sobre a educação e a importância do aprendizado. Desde os primeiros anos da escola, percebi que algo não estava certo. Eu sentia que, muitas vezes, não conseguia acompanhar o raciocínio que os outros pareciam entender com facilidade. Às vezes, quando achava que tinha entendido uma matéria, ao tentar fazer os exercícios, me sentia completamente perdido. Com o tempo, descobri que esse fenômeno poderia ser devido à dislexia, uma condição que dificultava a leitura, a escrita e a organização dos meus pensamentos. Apesar dessas dificuldades, nunca desisti de tentar. A cada erro, eu tentava de novo e de novo, até que finalmente conseguisse resolver os problemas. A perseverança se tornou uma característica minha, algo que me ajudou a superar os desafios da educação básica e seguir em frente. Infelizmente, o meu percurso escolar também foi marcado pelo sofrimento psicológico causado pelo bullying. Desde o ensino fundamental até o primeiro ano do ensino médio, sofri com as palavras cruéis de colegas que me chamavam de gordo e, pior ainda, de gay. Essas palavras machucavam profundamente, pois não entendia por que estavam sendo ditas e sentia como se fosse algo errado. Na verdade, era errado. No segundo bimestre do primeiro ano do ensino médio, tomei a decisão de mudar radicalmente, acreditando que perder peso e mudar minha aparência me faria ser aceito. Comecei a me alimentar de forma inadequada, comia apenas pão e café nas 3 refeições do dia, emagreci consideravelmente, mas ao olhar no espelho, a imagem da pessoa obesa continuava a me assombrar e me tornei uma pessoa que, em muitos aspectos, parecia sofrer de anorexia. O corpo não aguentava uma alimentação tão restrita, passava mal constantemente, sentia náuseas, tonturas e até quase caí na rua uma vez. Em meio a isso, descobri que desenvolvi uma gastrite crônica, consequência de anos de abuso alimentar e de uma mentalidade distorcida sobre o meu corpo. Trago agora uma citação de Orwell, de 1993, que diz que o bullying escolar é um problema sério e profundo, com efeitos devastadores no desenvolvimento psicológico dos jovens. Além disso, enfrentei a homofobia. Meus colegas me chamavam de viado e outros termos pejorativos, o que me deixava ainda mais perdido sobre minha identidade. Naquela época, eu me identificava como hétero, mas o preconceito era tão forte que me fazia questionar quem eu realmente era. Hoje entendo que a orientação sexual de cada um é algo pessoal e que ninguém deveria ser discriminado por isso. A falta de campanhas eficazes sobre bullying e homofobia nas escolas naquela época fez com que o sofrimento fosse ainda maior. A escola, como ambiente de aprendizado, deveria ser um lugar seguro para todos, independente de suas características pessoais. No primeiro ano do ensino médio, tive a sorte de contar com excelentes professores que me ajudaram a entender matérias complexas. Porém, houve momentos de frustração. Algumas disciplinas essenciais, como física, química e filosofia, estavam sem professores. A ausência desses educadores prejudicou a minha formação e muitos alunos questionaram a escola, mas não tinham voz o suficiente para exigir mudanças. Foi somente no segundo semestre que, com a implementação de comitê estudantil, conseguimos fazer nossa voz ser ouvida. Juntos, conseguimos que a escola contratasse os professores que estavam faltando para essas matérias tão importantes. Além disso, a reforma da escola, que estava em estado crítico, também foi iniciada. A estrutura estava deteriorada a ponto de, durante a chuva, a escola se encher de água, dificultando nosso aprendizado. Freire, 1996, fala que
sem exceção, em todas as dimensões: acesso, permanência e qualidade. No terceiro ano do ensino médio, surgiram rumores de que matérias de filosofia e sociologia poderiam ser retiradas do currículo escolar, pois alguns consideravam que não eram importantes para os alunos. Essa decisão me incomodou profundamente, pois acreditava que essas matérias eram fundamentais não apenas para o aprendizado acadêmico, mas também para o desenvolvimento humano e crítico. Essas disciplinas nos ajudaram a entender o mundo de forma mais ampla e questionadora. Filosofia e sociologia devem ser parte do currículo desde o ensino fundamental, pois são matérias que ensinaram a pensar e a refletir sobre a vida e a sociedade. Savater, 1997, fala que a filosofia não serve apenas para aprender a pensar. Ela é uma prática que ensina a questionar, a não aceitar as coisas como são. Quando cheguei ao ensino superior, eu estava perdido. Caí de paraquedas no curso de secretariado executivo, sem saber exatamente o que estava fazendo ou o que significava. Porém, com o tempo, fui descobrindo o valor desse curso e o quanto ele se encaixava nas minhas habilidades e interesses. Hoje, defendo o curso com unhas e dentes, pois ele me proporcionou não apenas uma profissão, mas uma nova forma de enxergar o mundo do trabalho e da organização. Minha trajetória escolar foi cheia de obstáculos, mas, ao olhar para trás, vejo que a educação foi o que me permitiu crescer, superar dificuldades e me encontrar no mundo. A educação básica, intermediária e superior são fundamentais para o desenvolvimento do ser humano. Podemos perder muitas coisas na vida, mas a capacidade de aprender é algo que ninguém pode tirar de você. Freire, 1996, afirma que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Portanto, o relato apresentado reflete a experiência de um aluno de escola pública, levando a uma análise profunda das problemáticas da educação contemporânea. Através dessa trajetória, é possível identificar diversos aspectos que ilustram a complexidade do sistema educacional atual, com suas falhas e desafios, mas também com a possibilidade de transformação pessoal e social. A educação, como ressalto ao longo do relato, é um pilar fundamental não apenas para o desenvolvimento acadêmico, mas para a formação de indivíduos críticos, capazes de refletir sobre o mundo e sua própria vida. No contexto contemporâneo, as dificuldades enfrentadas no percurso educacional, como a falta de professores e a deficiência na infraestrutura escolar, são recorrentes em muitas escolas públicas. O relato evidencia a ausência de educadores em disciplinas essenciais e a precariedade das condições físicas nas instituições. Essas falhas estruturais não apenas são um problema logístico, mas afetam diretamente a qualidade do aprendizado, comprometendo o acesso igualitário e o direito à educação de qualidade, como defendendo por Paulo Freire e outros pensadores que foram citados através do relato. A falta de investimento e de políticas públicas adequadas para enfrentar essas questões impede que muitos alunos alcancem seu pleno potencial, como visto nos relatos anteriormente citados por mim, no qual lidei com a ausência de professores e com uma escola em ruínas. Outro ponto central do relato é o impacto psicológico que o bullying e a homofobia trazem na trajetória escolar. A violência psicológica e a discriminação dentro das escolas ainda são problemas sérios na contemporaneidade. Como apontado na citação do Dan Ovels, a falta de cultura, de respeito à diversidade e de programas eficazes de prevenção ao bullying e à homofobia contribui para o sofrimento de muitos estudantes, que, como eu disse, não encontram o apoio necessário para lidar com essas questões. A escola deveria ser um ambiente seguro, no qual todos os alunos pudessem aprender e crescer sem o medo de serem hostilizados. O meu relato de sofrimento, causado pelas palavras cruéis e pela pressão para se encaixar em padrões de aparência, é um reflexo da sociedade contemporânea que ainda cultiva uma cultura exclusão e julgamento.
A falta de campanhas eficazes contra o bullying e a homofobia, como eu destaquei, prejudica o desenvolvimento emocional e psicológico dos alunos, comprometendo seu bem-estar e aprendizado. Apesar das dificuldades, a educação também surge como uma ferramenta de transformação, tanto pessoal quanto social. O processo de superação das dificuldades de aprendizagem e o enfrentamento do bullying, além de desafios familiares e sociais, permitem ao indivíduo se fortalecer emocionalmente, desenvolver habilidades e competências e, eventualmente, encontrar seu lugar ao mundo. Como eu disse, fez eu me identificar com o curso que eu escolhi para minha vida. Isso conecta com o conceito de educação defendida por Paulo Freire, que vê a educação não como um simples processo de transmissão de conhecimentos, mas como uma prática de transformação do indivíduo, capacitando-o a entender a realidade, a refletir sobre ela e a transformá-la. Eu relatei que, ao longo de minha jornada, a educação foi um caminho de autodescoberta e resistência, elementos essenciais para a formação de sujeitos críticos e conscientes. Outro ponto importante é sobre a tentativa de retirar filosofia e sociologia do currículo escolar. Como eu mencionei no relato, levantando uma questão importante sobre a desvalorização das ciências humanas na educação contemporânea. Em uma sociedade cada vez mais voltada para o mercado de trabalho e para disciplinas consideradas úteis ou práticas, o valor de matérias que promovem o pensamento crítico, a reflexão ética e o questionamento de realidade parece estar em risco. Filosofia e sociologia são essenciais para a formação de cidadãos capazes de analisar o mundo de forma crítica e de questionar as estruturas sociais. No contexto atual, onde a sociedade enfrenta questões como desigualdade social, crises políticas e ecológicas, essas disciplinas se tornam ainda mais necessárias para a formação de indivíduos preparados para enfrentar os desafios contemporâneos e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A minha trajetória de aprendizado e as complexas relações entre a educação formal e os desafios estruturais, psicológicos e sociais na contemporaneidade, apesar das dificuldades enfrentadas, a educação, como Paulo Freire defende, continua sendo um instrumento de transformação ao valorizar o aprendizado e a reflexão. A educação não apenas forma indivíduos capacitados para o mercado de trabalho, mas cidadãos críticos e conscientes de seu papel no mundo. A contemporaneidade exige uma reavaliação constante do papel das escolas e das políticas educacionais, especialmente no que diz respeito à inclusão, ao combate ao bullying e à homofobia, e à valorização das ciências humanas. A educação, quando feita de maneira integral e inclusiva, pode ser a chave para a superação dos desafios da sociedade atual, formando indivíduos que não apenas acessam o conhecimento, mas também transformam sua realidade e a de todos ao seu redor.